Olá, começamos o Boa Noite Goiás dessa quinta-feira, 7 de março. Vamos aos destaques de hoje. Dengue, os números da doença em Goiás disparam e autoridades da saúde pedem que crianças e adolescentes tomem a vacina. Roubo em joalheria de shopping. Polícia Civil prende em Santo Antônio do Descoberto mais 2 suspeitos de participarem do crime. Fim da discussão. Câmara de Goiânia aprova em segunda votação o empréstimo de 710 milhões de reais para a Prefeitura. Defesa do consumidor. Lei que impede que estabelecimentos exijam dados pessoais de clientes na hora da compra foi aprovada. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Boa Noite Goiás. Boa noite para todos e todas que me acompanham. Eu sou Juliana Junqueira e fico com vocês até às 8 da noite, trazendo os principais destaques do dia. Lembrando que você pode interagir com a gente pelo nosso YouTube, @TV Brasil Central, e também pelo YouTube da Assembleia Legislativa de Goiás. Manda sua opinião, seu oi, seu boa noite, que a gente vai fazer questão de ler por aqui. Vamos falar de dengue. Mais da metade dos municípios goianos já decretou emergência por causa da dengue. A elevadíssima incidência preocupa as autoridades de saúde, que reforçam o apelo para que crianças e adolescentes dos 10 aos 14 anos tomem a vacina. Não estamos nem mesmo no mês do meio de março e o número de casos de dengue notificados em Goiás já chega a quase 96 mil. O número é 209% maior do que o registrado no mesmo período de 2023 e quase o total registrado durante todo o ano. Já são 42.851 casos confirmados da doença, que já fez com que 128 municípios goianos decretassem situação de emergência. Ainda é uma situação preocupante, nós estamos monitorando, mas nós não podemos ainda afirmar que nós já passamos um momento pior. Realmente, a nossa taxa de incidência de casos de dengue no estado como um todo, desde as primeiras semanas deste ano de 2024, está acima do que a gente espera, do limite máximo esperado, e a gente vem monitorando. Hoje nós já temos 128 municípios que estão em estado de emergência. Até agora, nenhum município que entrou nessa categoria saiu dessa categoria. Então, realmente, o momento não é da gente baixar a guarda, mas sim de continuar com as ações de prevenção e controle da doença, sobretudo não deixando o mosquito nascer, procurando fazer o diagnóstico e o tratamento no momento oportuno, de forma precoce, para a gente evitar óbitos e realmente manter todas as ações de mobilização da população, porque nós estamos realmente numa guerra, numa guerra contra o mosquito. Já são 44 mortes este ano causadas pela dengue e outras 56 estão em investigação. Cerca de 30% das vítimas fatais não possuíam nenhuma comorbidade. A Secretaria de Estado de Saúde alerta para que a população procure atendimento médico aos primeiros sintomas. É importante que as pessoas procurem nos primeiros sintomas uma unidade de saúde para já ter a orientação da hidratação adequada, dos medicamentos que ele pode utilizar no manejo dessa doença e assim, caso ele agrave, ele possa ser internado quanto antes para a gente evitar mesmo a ocorrência desse óbito. Enquanto os números de casos crescem, a vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos ainda não teve a adesão esperada. Em quase um mês de campanha, apenas 37.806 doses foram aplicadas, menos de 24% do total de doses enviadas ao Estado. A Secretaria Estadual de Saúde, através da sua gerência de imunização, está em contato constante com os municípios para, junto com a gestão municipal, traçar estratégias que melhorem a adesão a essa vacina, ampliando o horário de atendimento das unidades básicas de saúde, onde acontecem as vacinações, fazendo uma parceria com as escolas, para que também as escolas possam ser um local privilegiado de vacinação, devido à faixa etária, que são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, e também sentado com o Ministério Público, e a própria campanha de mídia, ela vem auxiliar nessa adesão dessas crianças e adolescentes a essa vacinação.
A saída ainda é o combate ao mosquito. A Defesa Civil também intensificou seu trabalho de prevenção em parceria com as prefeituras. Basta as prefeituras solicitarem ao gabinete de crise, o gabinete de crise vai agendar juntamente com o município, com a gestão do município, para que se faça grandes mutirões, o dia D naquele município e que se faça um grande combate em toda a área. Vamos nos cuidar, né, gente? E olha só, já são 4 os presos suspeitos de participação no roubo da joalheria de um shopping aqui em Goiânia no último final de semana. Aqui em Goiânia, quem traz as informações, quem esteve por lá, foi o repórter Lucas Santana. A Polícia Civil prendeu em Santo Antônio do Descoberto mais 2 suspeitos de participarem do roubo em uma joalheria dentro de um shopping de luxo da capital. O casal seria o executor. Um deles dormiu no shopping para furtar as joias. Foi dado cumprimento a 2 mandados de prisão cautelar em desfavor de 2 indivíduos que são suspeitos de ter participado da execução desse furto que ocorreu na joalheria no domingo. Esse grupo ele é proveniente do entorno, do Distrito Federal, daquela região. Eles vieram para Goiânia na noite do fato mesmo. Eles adentram ao estabelecimento, ao shopping, para poder conhecer a rotina, a disposição lá interna. Eles costumam vir até o estabelecimento numa data anterior, E no dia anterior ao fato vieram realmente só os indivíduos responsáveis por executar o crime. Os presos desta quinta-feira são jovens e não tinham passagem pela polícia. Eles foram atraídos pelos apontados por planejar o crime e por não levantarem suspeitas por conta da idade. Os indivíduos responsáveis pela execução são indivíduos mais jovens, que não têm antecedente criminal, justamente para não chamar a atenção num caso de eventual abordagem. Então, esses 2 indivíduos que foram presos essa semana são os responsáveis pela contratação, por encomendar esse crime. Eles falaram que a promessa inicial eles ganhariam de cerca de 10 a 50 mil reais cada um, mas que de fato esse valor não chegou a ser pago, porque a alegação deles é que a pessoa que encomendou teria que quantificar qual foi o real o produto do que foi levado, quanto que ele conseguiria converter em valor para poder pagar os executores. De acordo com as investigações, os suspeitos chegaram em Goiânia no sábado. 3 entraram no shopping. Um deles se escondeu atrás de um tapete de uma loja de departamentos. Quando a unidade fechou, o homem subiu no teto e, pelo duto de ar, chegou a uma sala de manutenção que dava acesso ao local onde estavam as joias. O crime aconteceu no último final de semana. A elucidação do caso começou em menos de 24 horas após o registro do crime. A equipe policial iniciou as diligências para identificar e localizar os envolvidos assim que tomou conhecimento. 2 pessoas foram presas no início da semana, responsáveis por arquitetar o furto. Além da prisão, os policiais apreenderam um carro que teria dado apoio aos criminosos na fuga e as joias que foram furtadas. Quanta criatividade, né, gente? Se essa criatividade fosse utilizada para coisa positiva, o mundo ia ser muito melhor, né? Vamos falar mais aqui sobre o trabalho da Polícia Civil. 2 homens foram presos pela morte de um empresário aqui em Goiânia. O motivo do crime, que aconteceu no mês passado, foi uma dívida de R$250 mil. Como o mandante não queria pagar essa dívida, ele decidiu encomendar um homicídio. No momento da prisão, a família de Bruno se revolta com o crime. Henrique Pacheco, de 23 anos, foi preso acusado de ser o autor dos disparos que matou o empresário Bruno Bailão. O mandante do crime é Edgar Silva, também empresário e amigo de Bruno. Ele fornecia queijos para a vítima e estava devendo cerca de R$250 mil a ele. Dívida que teria sido a motivação do crime. O Edgar tinha passado ali por Bruno R$250 mil em cheques para serem descontados e essa foi a motivação do crime, por conta desses cheques que ele mandou o Bruno descontar e depois ele não conseguiu quitar. Segundo as investigações, a morte do empresário foi premeditada. Um dia antes do crime, o autor e o mandante teriam ido à casa da vítima observar a movimentação do local.
Foi um crime planejado e talvez por isso, no momento da execução, o Henrique tenha tido tanta calma e tanta frieza. Porque quando o Edgar ia entregar as mussarelas, em algumas ocasiões ele mandou o Henrique na única intenção de fazer um levantamento da área, de conhecer ali como é que seria a dinâmica da casa, conhecer o comportamento do Bruno. Nestas imagens, Henrique aparece na porta da casa de Bruno e simula uma entrega de mercadorias. Os funcionários desconfiam e informam que ele não se encontra. No dia seguinte, Edgar chega para descarregar os queijos. É neste momento que Henrique efetua os disparos. As imagens das câmeras foram fundamentais na investigação. Na residência do acusado, a polícia fez a apreensão da arma usada no crime. O Henrique, que é o executor, é um indivíduo de 23 anos, não tem nenhuma passagem criminal. O Edgar, que é o mandante, ele tem 30 anos, ele era um empresário ali da região de Umas, ele tem passagem por crimes vinculados à violência doméstica contra a mulher, ameaça, lesão corporal e também por posse ilegal de arma de fogo e também por receptação. Isso mesmo. Antes de passar para a próxima notícia, queria deixar o meu abraço aqui para o Valdir, para o Ademir, para o José Anselmo. Estão todos ligadinhos aqui no Boa Noite Goiás. Continuem acompanhando aqui com a gente. Que a gente vai falar aqui agora que, depois de muita discussão, o polêmico projeto que autoriza a Prefeitura de Goiânia a contrair o empréstimo milionário foi aprovado em definitivo. Mas o vereador Lucas Quitão, do PSD, disse que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Vamos ver na reportagem. Não adiantou os servidores administrativos da educação que estão em greve ocuparem mais uma vez a galeria da Câmara Municipal, nem a oposição fazer barulho. O projeto que autoriza a Prefeitura a contrair um empréstimo de 710 milhões de reais foi aprovado em definitivo no plenário da Câmara. Mas o vereador Lucas Quitão disse que irá recorrer ao STJ. O projeto, infelizmente, não obedece o regimento e aí agora a gente aguarda também a discussão política aqui na casa. Eu temo que a maioria aprove, sim, e isso é muito preocupante para a cidade. É uma medida muito irresponsável, é uma dívida muito grande. Esse recurso vai ser investido em ações eleitoreiras nesse ano da eleição, então é muito preocupante para a cidade herdar, além de todos esses problemas dessa gestão, ainda mais agora essa dívida. Então, nós estamos trabalhando nessas duas frentes, a judicial e também a parte da discussão política envolvendo a sociedade aqui na Câmara. O projeto aprovado na Câmara estabelece que os recursos serão utilizados na saúde, educação e obras de infraestrutura do município. A vereadora Ava Santiago questiona o valor dos juros do empréstimo. É inacreditável que a gente esteja aprovando um empréstimo cuja taxa de juros seja de 8 milhões e meio de reais por mês. Eu sei que é chocante, até um vereador me perguntou, tem certeza que é por mês, vereadora? Sim, 8 milhões e meio de reais por mês durante 9 anos. De onde eu tirei essa informação? Do Sistema Nacional de Dívida Pública, onde o empréstimo é protocolado. A vereadora também pretende acionar a Procuradoria da Câmara, alegando que o projeto apresentado em caráter de urgência pela Prefeitura não cumpriu os prazos legais estabelecidos pelo regimento interno. Mas para o vereador da base do prefeito, Denício Trindade, a proposta é legal e necessária para o município. Nós estamos aí com uma cidade praticamente com 1,5 milhão de habitantes e nós, enquanto representantes legítimos de toda a população, andando nos bairros, nós sabemos daquilo que a população quer, que é mais asfalto, que é mais vagas em CMEIs, mais atendimento na área da saúde, e é nosso papel de buscar esses mecanismos, inclusive com juros bastante bom para atender o poder público executivo e atender a população. Foram quase 4 meses para que a Prefeitura conseguisse aprovar por 24 votos a 7 o projeto, desde que ele chegou à Câmara Municipal em novembro do ano passado. Inicialmente, ele previa um empréstimo de R$1 bilhão, que foi reduzido para 710 milhões. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, né? A Defensoria Pública vai entrar com ações na Justiça para obrigar a Prefeitura de Goiânia a conseguir vagas em CMEIs para mais de 600 crianças. Se mesmo assim o problema não for resolvido, deve ser pedido também à Justiça que o município pague creches particulares para as crianças. Quem conta pra gente é a Jaque Moura.
Há cerca de um mês, a Defensoria Pública ficou lotada de pais em busca de matrícula para os filhos em CMEIs da capital. Na época, o mutirão de 3 dias foi feito para que o processo acontecesse de forma mais rápida. Mais de 1.500 pessoas foram atendidas. A princípio, a Defensoria Pública fez uma negociação com a Prefeitura Municipal de Goiânia de forma extrajudicial. O município teve 10 dias para garantir vagas para mais de 800 crianças. O prazo acabou e somente 20% do acordo foi cumprido. Agora começa uma nova fase da ação. Nessas ações, nós pediremos uma decisão liminar da juíza para que ela, de início, assim que receber o nosso pedido, já determine, emita uma ordem judicial para o município garantir a vaga da criança no CMEI ou escola. Caso essa vaga não seja atendida, ou seja, a liminar não seja cumprida, nós faremos um pedido subsidiário, um pedido que vem em segundo lugar, para que a prefeitura custeie uma vaga para essa criança em uma creche particular ou escola particular. A Secretaria de Educação informou que existe um grande quantitativo de vagas em creches com pouca procura. Neste caso, a Defensoria Pública pede para que seja disponibilizado o transporte de graça para as famílias. Esse é um pedido que tem sido objeto de tratativas, de negociações com a Secretaria Municipal de Educação. E ao longo desses processos judiciais também, nós iremos tentar essa solução alternativa. Que essas mães, que esses pais consigam essas vagas, e lembrando que o direito à educação é um direito constitucional. Mudando de assunto. Em seu 4º dia de funcionamento, o Goiás Social Mulher já realizou mais de 60 mil atendimentos. A repórter Brunelli Portela foi até lá e conferiu de perto todos os serviços que estão sendo oferecidos. Ednair buscou o Goiás Social Mulher para arrumar o cabelo, fazer as unhas e, claro, se profissionalizar. Goiás Social é um programa muito bom para a gente mulheres, né? Então estou muito feliz e eu fiz muita coisa aqui, estou bastante alegre. O Goiás Social Mulher é o lugar certo para as mulheres que buscam independência financeira. Aqui, o público feminino tem a oportunidade de conquistar uma nova fonte de renda, com as vagas de trabalho que estão disponíveis, além de cursos e oficinas. A gente também está com oficina de produção de ovos de Páscoa, que vai ficar aqui, atendendo. A gente está fazendo 2 a 3 oficinas por dia para a pessoa ali poder produzir o seu ovo de Páscoa, em casa mesmo. E nós também temos mais de 4 mil vagas de emprego à disposição do pessoal. São mais de 40 serviços gratuitos voltados ao público feminino. A Secretaria de Desenvolvimento Social também está presente no Goiás Social Mulher. O carro-chefe é o Mães de Goiás, né? Nós temos também a carteira do autista, o passe livre da pessoa com deficiência, o passaporte do idoso, o Goiás por Elas, que é um programa que dá faz uma transferência de renda para mulheres em situação de violência doméstica, a entrega de absorventes, que é o programa Dignidade Menstrual, o programa Dignidade, que são para idosos de 60 a 65 anos. Enfim, é uma gama muito grande de serviços que a gente oferece para a população de Goiás. A ação começou na segunda-feira e foi prorrogado até o sábado, devido à alta procura. E as mulheres pediram que fosse até sábado, porque muitas delas trabalham e não tem como vir aqui. O governador determinou que ficasse aqui até sábado. Nos primeiros 4 dias de Goiás Social Mulher, já foram realizados mais de 60 mil atendimentos. O governador Ronaldo Caiado destacou a importância do evento na vida dessas mulheres. Isso dá dignidade, dá autonomia, dá independência para as mulheres. Elas deixam de ficar ali, muitas vezes, sob o jugo de uma pessoa que acha que por estar pagando aluguel ou por estar levando a comida para casa, se acha no direito, muitas vezes, de violentá-la. Então, este nível do Goiás Social é algo que nós estamos cada vez mais levando para todos os municípios do estado. Isso aí, lembrando então que o Goiás Social Mulher fica na Praça Cívica até sábado, participe, são vários serviços oferecidos.
Goiás está entre os 5 estados com o maior número de presos monitorados por tornozeleira eletrônica. São cerca de 8 mil. Uma nova central conta com tecnologia de ponta para acompanhar esses detentos à distância. É o que a gente vai ver na reportagem do Pedro Henrique Rabelo. Conhecido como CIMI, a Seção Integrada de Monitoramento Eletrônica é de responsabilidade da Diretoria-Geral da Polícia Penal. Uma ferramenta fundamental que colabora para os bons resultados colhidos na segurança pública goiana. Goiás está entre os 5 estados que mais monitoram no país. É um sistema que está em operação desde 2022, esse novo contrato, esse novo sistema. Hoje o que nós estamos fazendo aqui é apresentando essa nova central de monitoração, que é uma central nova, há poucos meses ela foi inaugurada. Nós tivemos uma visita do CONSED, que foi aquele conselho que reuniu todos os secretários de administração penitenciária do estado, que visitou essa nossa central e ela serve de modelo para todo o país. A seção recebeu um investimento de 70 milhões de reais. O local foi montado com equipamentos modernos. Por meio dessa estrutura, os policiais penais poderão acompanhar ocorrências e eventuais violações das medidas de forma online. Esse sistema de monitoramento capaz de dar um acesso aos nossos policiais com toda a segurança, chegando no ponto certo, sem ser ali, hora alguma, vivendo uma situação de sobressalto. Isso aí dá uma segurança para as pessoas que estão na região, como também para os nossos policiais que vão ter que enfrentar aquele cidadão que não está cumprindo uma ordem legal. No evento foi mostrado que é responsabilidade do CIMI a entrega do botão de pânico para vítimas de violência doméstica e a instalação de tornozeleiras eletrônicas nos monitorados. Nesse quesito, é o 4º estado que mais monitora no país, com 8.313 aparelhos. Isso é modernidade, né? Vale ressaltar que estamos com quase 8 mil tornozeleiras. Num passado recente, era um percentual muito pequeno. E estamos ampliando para que a gente possa dar maior segurança para a sociedade em todo o estado. Para a Polícia Civil, contar com esse apoio ajuda na eficiência dos resultados. Para nós facilita demais o trabalho, até por cumprimento de todas as decisões judiciais, de todo o julgamento que depois essas pessoas aí que são condenadas, a gente consegue monitorar e entender aonde que eles estão e se estão cometendo novos crimes ou não. Nesta quinta-feira, 4 pessoas morreram em um deslizamento de terra na GO 110 em Iaciara, no Nordeste goiano. São 3 homens e uma mulher, todos da mesma família. O veículo em que eles estavam foi atingido pela terra e depois foi arrastado pela água. O carro ficou submerso. Até o momento, segundo o Corpo de Bombeiros, os 4 corpos foram localizados, mas uma 5ª vítima, que também estava no carro, ainda não foi encontrada. A informação do Corpo de Bombeiros é de que choveu intensamente na região nos últimos dias e que, por isso, a pista não foi capaz de drenar o acúmulo da água, o que causou o rompimento da estrada. O trânsito na rodovia está interditado. A Goinfra diz que isolou o local, juntamente com as equipes do Comando da Polícia Rodoviária Estadual e do Corpo de Bombeiros. Além disso, já iniciou os trabalhos de recomposição da área para que o trânsito seja liberado. O projeto de lei que define novas regras para motoristas de aplicativo foi enviado para a Câmara dos Deputados pelo presidente Lula. Mas a categoria vê as mudanças com preocupação. Acompanhe na reportagem. Após meses de negociação e adiamentos, o governo federal, por meio do presidente Lula, anunciou o envio ao Congresso de um projeto de lei com regras para o trabalho de motoristas de transporte de passageiros que atuam por meio de aplicativos. O Jonatas, que trabalha na área, achou a medida complicada e teme que muitos motoristas possam ser excluídos. Esse projeto ele não é muito benéfico para a categoria, para os motoristas, né? Porque ele visa muito direitos e vai tirar a oportunidade da gente estar fazendo o nosso trabalho, porque eu acredito que as empresas de aplicativo, as empresas que fornecem esse serviço para a gente, elas vão dificultar mais ainda
o nosso trabalho. A proposta foca apenas no transporte de passageiros. As negociações com empresas que transportam cargas e encomendas e que tenham condutores de motocicletas não avançaram. A minuta do projeto de lei estabelece uma remuneração mínima aos motoristas e uma carga horária de até 12 horas. Este advogado avalia os pontos positivos e negativos caso o projeto seja aprovado, já que foi encaminhado para o Congresso e depende de apreciação. O projeto de lei, ele traz a garantia de um recebimento mínimo por hora, que é na base de R$ 8,00 a hora trabalhada, que equivaleria ali ao final do mês a, no mínimo, um salário mínimo vigente. Outra situação é quanto à jornada de trabalho, em que esses trabalhadores precisaram respeitar o limite mínimo de 8 horas e o limite máximo de 12 horas trabalhadas diariamente. Um outro impacto significativo é o recolhimento do INSS, em que trabalhadores e plataforma precisaram recolher para a Previdência Social. Os trabalhadores na alíquota de 7,5% e as plataformas na alíquota de 20%. A proposta estabelece ainda criar uma nova categoria para fins trabalhistas, o trabalhador autônomo por plataforma. Essa lei não foi elaborada com a nossa anuência, nós podemos estar falando e brigando pela nossa categoria. Ela foi feita a 3 mãos, pelo governo federal, pelo Ministério do Trabalho, pela Associação do Sindicato dos aplicativos, dos grandes aplicativos, e por sindicatos mais voltados para o mesmo viés do governo federal, sindicatos esses que não representam a categoria. Esse projeto de lei veio mais para beneficiar as empresas. Em nota, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Amobitec, avalia que a matéria apresentada pelo Executivo é um passo importante em direção à regulamentação da atividade de motoristas de transporte intermediado por aplicativos em veículos de 4 rodas no Brasil. O Boa Noite Goiás está chegando ao fim, mas eu quero deixar um abraço para todos e todas que me acompanharam, que nos acompanharam aqui na TV Brasil Central. Hoje a gente teve uma audiência muito qualificada de Corumbá de Goiás, de Jussara, de Goiânia. Então, meu muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. A gente volta amanhã. Chame os amigos, a família também, para acompanhar a gente aqui todos os dias, de segunda a sexta, no Boa Noite Goiás, às 19h30. Eu volto amanhã. Até mais. Entretenimento, informação, saúde, comportamento, curiosidades e muito humor. Tudo isso nas suas manhãs da TV Brasil Central. É o TBC+, que chega na sua casa ou onde você estiver. Com Cristal, Ivan Abdá.